que investir R$ 50 muda a vida sim, É. porque essa história é interessante. Eu comprei 3 pranchas de stand-up com uma poupança que a minha avó fez durante 8 anos, economizando R$ 50 por mês, todos os meses, sem faltar nenhum. E aí juntou uns R$ 8.000, comprei essas 3 pranchas e comecei a ensinar a galera a remar. Agora você me pergunta se eu sabia remar. Não, eu não fazia ideia. Eu fui ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né. E aí foi muito legal, porque a pousada que meu pai tinha era de frente para um canal ali no quebra-mar da Barra da Tijuca. Tá, E aí eu pude ensinar ali e guardar as pranchas na pousada do meu pai. tá. Ele me deu esse suporte inicial. Aí eu digo inicial porque durou 1 ano, aí quando ele viu que eu estava começando a ganhar dinheiro, me expulsou de lá de dentro. A gente teve que alugar um espaço, construir uma guarderia, enfim. Tá. E aí eu digo que eu fui fruto desses R$ 50 na caderneta de poupança que a minha avó fez. Alguém fez um sacrifício pra você ter isso aí, né? Isso, é por isso que eu falo nas redes sociais que investir R$ 50 muda a vida sim, É. porque o hábito de você saber investir 50, às vezes vai ser uma semente para que seu filho, seu marido, sua esposa consiga fazer algo que ela estava sonhando em fazer e não tinha poder financeiro para isso, Sim, sim. entendeu? E aí você começou a empreender nisso aí, foi crescendo, e que hora que você virou um educador financeiro a ponto de querer ter CNPI? Então, assim que saí do Opa. do vôlei, Hum. foi um pouco na mesma hora que eu entrei para a faculdade e eu fui empreender. Tá. Basicamente troquei um esporte pelo outro. Cheguei a fazer os 2 simultaneamente, né. Então o stand-up eu cheguei a competir também, mas aí foi só por hobby, né. Mas é de velocidade mesmo? Stand-up, é? Tipo um caiaque, só que de pé. Isso. E virou uma febre no Rio de Janeiro, eu aproveitei a tendência, já surfando as tendências, né. Hum. Só que eu vi, cara, que ali naquele momento que eu criei a empresa, eu tinha um teto também de ganho, porque eu tinha pranchas limitadas e o principal, serviço que a gente fazia, que era conhecer as Ilhas Tijucas ali na frente da praia da Barra da Tijuca, dependia do mar, dependia do vento, dependia de estar quente. Uhum. Então eu ganhava muito dinheiro de dezembro a abril, e o resto do ano eu ficava praticamente sem fazer nada. Tá. Então eu faturei os primeiros R$ 100.000 com a empresa aberta com 19 anos de idade, 19, 20, Olha. trabalhando e reinvesti tudo na empresa. Tá. Só que eu saí de 3 pranchas para 20, para um espaço meu próprio, eu comprei meu barco, eu comecei a crescer. Uhum. E aí sobrava R$ 200, R$ 300 e foi ali que eu comecei a investir. Tive o contato com o mercado financeiro na minha faculdade de administração, que eu sou formado também, Hum. e ali eu comecei por conta própria, cara, ficar imerso nesse ambiente, estudando, né, ruminando os assuntos sobre finanças e investimentos e comecei a me especializar. Tá. Em 2020, na pandemia, tudo foi fechado, né, as portas de todas as empresas, e aí eu falei: "Cara, eu vou começar a falar daquilo que eu gosto nas redes sociais". E foi ali que o nosso canal no TikTok começou. Ah, Em um você ano começou no no TikTok? TikTok. Em 1 ano a gente bateu 1 milhão de seguidores, e dali a gente foi para Instagram, YouTube, e a nossa primeira fonte de renda nas redes sociais foi via publicidade. Não foi monetização, não foi curso, não foi nada, foi publicidade. Fazer merchan de empresa, de É. investimento. Foi onde a gente conseguiu fazer os primeiros 7 dígitos ali, Tá. foi através disso. Depois que a gente migrou para os infoprodutos e hoje a gente trabalha com algumas frentes diferentes, né, não são Então, só o essas que que 2. você ensina nos seus canais? Sobre o que que você fala lá? Tá, o que eu ensino, cara, vai muito de encontro com aquilo que eu vivi. Eu acho que a melhor solução e você consegue identificar o seu propósito de vida quando você consegue entender aquela que foi a sua maior dor e como você conseguiu solucionar aquilo através da sua disciplina, do seu empenho, né. Hum. Então, a minha história, cara, quando eu tinha 16 anos de idade, meu pai tinha um patrimônio de quase R$ 6 milhões, 6, 7 milhões, só que tudo imobilizado. Tinha casa em Búzios, casa em Teresópolis, casa na Niemeyer, para quem é do Rio de Janeiro sabe, ali na frente do Sheraton, apartamento na Barra. Então ele tinha muitos imóveis. Todo o dinheiro que ele ganhava, até por medo dele mesmo, acabar gastando com bobeira, com besteira, Uhum. ele colocava tudo em tijolo e cimento. Tá. Naquela ideia de que o melhor investimento é sempre você, quem compra terra não erra, Uhum. com aquela perspectiva. Só que aí começou a vir um vento contrário, onde as empresas
do meu pai começaram a faturar menos. E aí virava mais ou menos uns 100.000 de dívida, sendo que ele tinha por mês, né? Sendo que ele tinha ganhado só 80. E aí isso aí começou a virar uma bola de neve, a ponto de que ele teve que vender todos os imóveis, porque não tinha liquidez, a um preço descontado, e ele nunca acabou com essa bola de neve. Então isso foi quando eu tinha 16 anos, eu tô com 30, então há 14 anos ele lida com essa situação. Tá, Hoje só sobrou a pousada lá na Barra da Tijuca, e ele ainda tem dívidas, então assim, é uma situação ainda complexa. tá. Então, por eu ter esse exemplo ruim na minha casa e eu ter um exemplo bom da minha avó, eu falei: "Cara, eu preciso começar a ensinar nas redes sociais que o pouco dinheiro é melhor do que nada, Uhum. que o tempo passa de qualquer jeito, você vai definir se você quer como você quer estar no futuro". E, ao mesmo tempo, eu tenho que combater o senso comum de que, cara, investimento só em imóveis é a solução para que você continue ignorante a respeito desse universo dos Tipo assim, a investimentos. pessoa tem muito patrimônio, mas pouco dinheiro, Isso. né, tá. Quando você fala imobilizado, né, então tem a ver com você ter patrimônios, mas que ali não é dinheiro que eu posso pegar: "Ah, vou vender uma privada da casa", né, Não. então você tem muito ele tinha muitos imóveis, mas dinheiro mesmo pra usar e pra curtir tinha pouco. É. Tá. E eu vejo esse padrão legal, né, que a gente se aproxima das pessoas que passam por algo semelhante. E eu vejo esse padrão com os meus alunos. A maioria deles tem patrimônio de 3, 4, 5 milhões, mas não tem 100.000 na conta, não Caramba, tem 50.000 na conta. tá. E aí procura a gente para falar: "Cara, o que você tem que fazer? O Hum. que que eu faço?", quer dizer, né. Aí eu falo: "Cara, vende parte, quer ter imóvel? Tenha, mas se você já tem um valor de patrimônio legal, que seja 25%, 30% do patrimônio, 50%, Uhum. mas você tem que ter caixa, porque senão você passa por uma dor de barriga dessa, que nem eu passei na minha casa, e aí você vê briga, discussão". Eu recebo às vezes perguntas tipo assim: "Duda, consegui juntar 300.000, você acha que eu compro uma casa à vista?" Cara, é difícil, né, porque primeiro, se você juntou 300.000, você vai comprar um imóvel, você vai ficar zerado de dinheiro, né. É legal ter um imóvel, eu amo, né, a gente gosta de ter casa, é muito bom, né, uma parte que nem você falou de investir em imóveis é muito bom, né. Mas ou então o carro. "Duda, eu juntei 70.000, vou comprar um carro". Pô, aí você vai pagar o carro e vai ficar sem nada. É sempre ruim a gente ficar sem nada, né. É. Então eu falo: "Cara, talvez valha a pena você dar uma parte de entrada e financiar o resto com juros super baixos no Minha Casa Minha Vida", mas, usa a palavra que é meio chatinha, descapitalizar, né. Descapitalizar é você ficar sem dinheiro mesmo, né, você até como o exemplo que ele falou, tinha até tem os clientes, às vezes, tem até imóveis, mas dinheiro mesmo, de repente você precisa de 10.000, cadê? Não tem, tá num apartamento, né, então é sobre isso, né. É, e cara, quando azeda a situação, você abre mão do lucro que você teve. Então, meu pai É, chegou a comprar o apartamento de 500 que valia 800.000, mas quando ele foi vender, vendeu por 600, perdeu o dinheiro 650. que poderia ganhar, né. É, porque a liquidez, cara, e ainda mais quando você passa por um momento de mercado ruim, como a gente está passando agora. Para você competir hoje vendendo um imóvel usado que já tem 10, 15, 20 anos, com lançamento, com prédio super moderno, Piscina, academia, pelo mesmo valor, normalmente, do metro quadrado. tá mesmo. Então, assim, hoje eu vejo esse padrão como um empreendedor, né, que o mercado imobiliário tá bem aquecido, mas para esses imóveis mais novos. Tenho vários contatos, até dos alunos, de pessoas que estão querendo vender imóveis E tem que ir passando toda hora, né. a um preço ridículo de barato e não conseguem, Uhum. entendeu? Porque o mercado não tá bom, o crédito não tá barato, né. Aham, sim, sim. E aí, você começou a falar sobre tudo isso, e o que que é o CNPI que você tem? Tá, então, na nossa trajetória na criação de conteúdo nas redes sociais, a gente entendeu que a gente tinha um propósito: solucionar, inverter a balança de pessoas que não investem para a balança das pessoas que investem. Então a gente quer aumentar o número de novos investidores para a gente ficar num padrão muito mais parecido com os Estados Unidos do que aqui no Brasil, onde 3% da população investe em bolsa de valores, e eu diria que 1% sabe o que está fazendo de fato, porque o resto comprou uma açãozinha ali, deixou na carteira, não sabe o que está fazendo. E lá nos Estados Unidos, 40% da população ativa investe em bolsa de valores. Então eu falei: "Cara, eu quero inverter essa balança, porque eu entendi e eu vivi a prosperidade e a bênção que é você conseguir sentar em cima do dinheiro e ver ele rendendo para você todos os dias". Uhum.
E a gente começou a ensinar sobre investir para iniciantes na bolsa de valores, mercado financeiro, renda fixa, renda variável. A gente entendeu que esse era o nosso propósito, mas a gente percebeu, analisando a evolução dos alunos, de que não era o bastante, porque 15% assistia o curso até o final, e desses 15% a gente ainda perguntava, falava assim: "Cara, e aí, começou a investir?" A pessoa falava: "Ah, ainda me sinto inseguro porque eu não sei onde investir." Hum. Aí eu falei: "Cara, preciso solucionar esse problema também. Eu preciso dar uma recomendação para que essa pessoa siga. Investe aqui. Investe aqui nessa ação, faz isso." E fazer esse trabalho, né, Uhum. de por trás das câmeras. Hum. E aí eu falei: "Cara, para isso eu preciso ter uma certificação", que eu acho que qualquer pessoa que fala sobre investimentos, Sim. comenta análise sobre algum ativo, deveria ter algum tipo de certificação. É. Deveria ser até uma obrigação, né. É. Mas aí eu comecei essa trajetória de me tornar um analista, eu fiz as provas, estudei, passei, e aí hoje eu sou analista e pude trazer essas carteiras recomendadas. E aí não acabou por aí, porque eu vi que melhorou o grau, né, das pessoas conseguirem implementar todo o conteúdo que a gente trazia, mas ainda não era o bastante, porque as pessoas ainda se sentiam inseguras. E a gente criou a terceira perna do nosso treinamento, do nosso ecossistema, que é o acompanhamento, que a gente pega na mão da pessoa, a gente tem um suporte ativo pelo WhatsApp, Tá. a gente faz encontros de mentoria, e aí a gente conseguiu ver ali um resultado muito melhor. Boa, eu acho que isso é interessante, né. As pessoas falam: "Ah, eu não invisto porque eu tenho medo e tal", né. E a gente tem normalmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né. E um outro ponto também que eu percebo é que tem muita gente que estuda, estuda, estuda e mesmo estudando continua com medo, porque a gente perde o medo quando a gente realmente faz, né. Tipo, talvez você tá com medo: "Ai, eu morro de medo dessa caixinha do Nubank", né. Põe lá, põe, só pôr. Então, aí tem um medo desses negócios de Tesouro Selic. Faz o teste lá, põe lá cinquentinha, R$ 50. Nossa, não me matou, né, não morri, né. Aí você vai começando a pôr mais, porque realmente tem muita gente que estuda, 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 mas enquanto você não faz o negócio, você vai continuar com medo ou se achando burro às vezes, né. "Não, eu sou burro". Não é que você é burro, você não foi, põe, faz o negócio, né. Aí ajuda bastante. Mano, e esse outro ponto é interessante também, né, do CNPI. Tem talvez muita gente que não sabe, né. É a pessoa que tem essa certificação que pode fazer recomendação. Recomendação são de ações, né, de fundo de investimento. Então, toma cuidado com o canal de gente que sai falando: "Não, ó, a hora é agora, hein. Investe aqui no Banco do Brasil e na VEG e na Amazon". Poxa, mas espera aí, você tem CNPI para poder estar recomendando para alguém? Porque uma coisa é você explicar, né, É. ações é isso, ações é aquilo, ações do Banco do Brasil é você comprar um pedaço da do Banco do Brasil. Outra coisa é você chegar falando: "Pode investir aqui que esse é bom". Aí tem muita gente que não tem certificação e nem estuda muitas vezes fazendo isso, né. A gente normalmente faz uma analogia que é o seguinte: você teria a coragem de deixar o seu filho, a sua filha, fazer uma cirurgia do coração com um médico que não tem CRM? É. Você não faria isso. Agora, por que que você coloca o seu dinheiro sob a orientação de um profissional que não faz o mínimo para ter uma responsabilidade por aquilo que fala, Hum. para trabalhar ao seu favor, para cuidar do seu dinheiro? E o seu dinheiro, eu até falo isso, Duda, que o dinheiro ele é uma das maiores demonstrações de amor que você pode dar para uma pessoa. Hum. Que que é o dinheiro? O dinheiro é o seu tempo de trabalho traduzido numa recompensa financeira. Uhum. Então, se eu estou te dando, cara, como você me deu esse relógio, se ele custa R$ 1.000 e a sua hora de trabalho é 100, você está me dando 10 horas da sua vida. Hum. Então, quando eu compro um brinquedo para minha filha, um celular para minha esposa, eu estou dando tempo da minha vida para essa pessoa. Então você não cuidando bem das suas finanças, entregando, né, essa responsabilidade para uma pessoa que é inconsequente, que não tem responsabilidade, cara, você está cometendo um baita de um erro gravíssimo contra a sua saúde financeira. E legal que, assim, tudo que eu falo nas redes sociais, isso me dá um peso muito grande, porque qualquer pessoa que printar o que eu estou fazendo e me fizer alguma denúncia, se eu estiver tendo algum conflito de interesses no que eu estou falando, até num vídeo educativo, eu posso responder por isso, eu posso ser preso, eu posso pagar uma multa, coisa que as pessoas que não têm, né, que botam lá: "Isso não é uma recomendação de investimentos", e faz uma recomendação de investimentos. Isso não é uma recomendação, tá. Compra Bradesco.
Caramba, é o que isso aí então? É. E o pior das redes sociais é que você aí eu diria que não é nem problema dos educadores, o problema é das redes sociais, porque as redes só entregam a informação em pílula. Hum. Então, assim, eu posso fazer uma baita de uma análise de Banco do Brasil, mas e pode ser uma baita de uma ação para comprar agora. Mas aí a pessoa que está assistindo acaba investindo 100% do dinheiro no Banco do Brasil. É. E aí bota a culpa em mim ou bota a culpa em outro influenciador, e não é, porque as redes sociais elas te dão acesso a pedaços de informações. Uhum. Às vezes a informação ela é dispersa, confusa, é divergente, às vezes uma pessoa tem uma opinião contrária, outra a favor, e quem está certo, quem está errado, depende, Sim. entendeu? Aham. Então você ter acesso à informação completa é importante. Boa, boa. Mano, e uma dúvida, você morava perto da Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, até onde eu sei, é um dos bairros mais top lá do Rio, não é? E agora você mudou para São Paulo, para Sorocaba, né? Isso. É. Você sente que o meio onde você vive te influencia muito para fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins? Até pensando em dinheiro, ostentação, esses negócios? Cara, demais, 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 porque as pessoas têm aquele senso, né, que é muito divulgado na internet, que você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Hum. Mas isso vai para tudo, se você tiver do lado de 5 pessoas que são workaholics, que estão em burnout de tanto trabalhar, você vai ser a quinta pessoa em burnout. Aham. Agora, se você tiver ao redor de 5 pessoas que te amam, que cuidam de você, que estão preocupadas com você, você também vai ser uma pessoa melhor. É. Então, o meio que eu andava na Barra da Tijuca, eu morava ali próximo ao Barra Shopping, ao condomínio do Novo Leblon, e Leblon aí também é top. sim, mas o condomínio se chamava Novo Leblon. Tá. Na Barra tem o Novo Leblon e a Nova Ipanema. Ah, é mesmo? É. Sim. E a galera da Zona Sul, inclusive o Leblon, é mais familiar, são pessoas que são os ricos de antigamente que deixaram o seu patrimônio para os herdeiros. Uhum. Então é um ecossistema ali mais familiar, você sai na rua, você corre na praia, você joga um vôlei sem conhecer ninguém, um futevôlei, um beach tênis. Tá. Na Barra são os novos ricos, e são pessoas um pouco mais que não agregam, são mais separatistas, assim, se você passar por mim na rua, na Barra, você vai virar rosto, ou você vai olhar a roupa que eu tô usando e vai me olhar de canto de olho, vai falar: "Pô, será que é falso? Será que não é?". Você vai me julgar muito mais do que na Zona Sul, né. Lá a gente até chama barrense e a galera que é da Zona Sul, enfim. Mas o meio que você tá, cara, te contamina de um jeito absurdo, e não somente o meio que você vive, mas também aquilo que você consome nas redes sociais. Tá. Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi zerar o algoritmo do Instagram e começar a ocultar stories e publicações de pessoas que me levavam De coisa fútil. de coisa fútil ou que Hum. me levavam para essa Boa. percepção de valor negativa, Aham. entendeu? Então eu dei um follow e também restringi os meus stories e publicações de pessoas que não faziam sentido. Porque não dá para você dar um follow às vezes num primo, né, num tio, numa tia. Então é melhor você pode ocultar, pelo menos. Então, cara, é uma diferença drástica. E lá em Sorocaba, cara, pelo mesmo preço que eu alugava meu apartamento de 3 quartos, eu tô numa casa gigantesca. É. Um condomínio que tem a mesma infraestrutura. Ao invés de eu levar a minha filha para a escola e gastar 1h40, que eu ia em 20 minutos, voltava em 40, ia em 20 minutos, voltava em mais 20. Agora eu tô levando ela para a escola em 8 minutos. Nossa. Então, cara, é uma qualidade de vida absurda. Eu sou acordado com o som dos passarinhos. Uhum. Se cai um prego na minha sala, todo mundo acorda porque é um silêncio ensurdecedor. É. Então, tem até um meme nas redes sociais, não sei se você já viu esse vídeo, Duda, que é assim, você só percebe o quanto o ambiente que você tá é tóxico quando você sai dele. Hum. Aí é um vídeo, tipo, de 5 segundos, 10 segundos do caos da Beleza. metrópolis, aí depois você Boa. num país na Europa, ou você no interior do teu estado, e Uhum. aquela calmaria, Sim. né. Então eu tô vivendo muito isso e tô gostando. E você acha que então vivendo em Sorocaba você tem uma tendência a querer valorizar outras coisas em vez do consumo, 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 carros importados? Justamente. Tem 2 formas de você enriquecer de fato, é você ganhar mais dinheiro e você se contentar com menos. E assim, as 2 formas são igualmente satisfatórias, igualmente relaxantes e fazem bem para você e para sua família igualmente. Então, o meu trabalho não exige que eu esteja de forma presencial em lugar nenhum.
Sim. Então, assim, se eu puder vir para cá, por exemplo, em São Paulo, gastar 2 horinhas, uma vez por semana para poder vir e voltar para casa, é Uhum. o melhor dos mundos para mim. Tá.